O personagem do vídeo de hoje vai ser o Charles Fourier, o francês Charles Fourier. Estou gravando uma playlist aqui no canal de História do Pensamento Econômico. Estou utilizando o seguinte livro base, este aqui, ó. História do Pensamento Econômico do Hunt. É um livro que tem um viés socialista, então já aviso desde então. E eu não sou socialista, mas vou utilizar esse livro apenas como introdução e depois partir para um livro ou para alguma obra mais interessante. Eu estou tratando sobre o capítulo, estou gravando, né, uma sequência, uma série de vídeos sobre o capítulo 5, eu já gravei até aqui todos os capítulos, item por item, e aí trazendo meu comentário. Capítulo 5, as doutrinas socialistas e a Revolução Industrial. E aí nós estamos num tópico em que são mencionados os principais socialistas pré-marxistas, porque o marxismo é uma vertente do socialismo, então antes disso já existia socialismo, e aí existem os seus teóricos. Já tratei sobre alguns aqui no canal, deixa eu ver qual foi o primeiro. O primeiro foi o Gerhard Winstanley. O segundo foi Gracchus Babeau, que eu não sei se é assim que é a pronúncia, Babeau. O terceiro foi o William Godwin. O quarto foi o Henry de Saint-Simon, o Saint-Simon, que eu tratei no vídeo passado. E hoje, então, o francês Charles de Fourier. Vamos ver o que o texto tem a nos dizer sobre isso. Já estou quase finalizando esta série sobre estes autores. Vamos lá. Muitos outros socialistas também tiveram atuação destacada na primeira metade do século XIX. Então, estamos aqui falando do século XIX. O francês Charles Fourier popularizou a ideia das cooperativas, ou phalanstérios, como as denominou. Procurou transformar a sociedade, incentivando a formação de phalanstérios, ou cooperativas. O fracasso de suas experiências levou muitos socialistas à convicção de que era impossível reformar o capitalismo unicamente por força de exemplos. Então ele tentou, por meio de exemplo, no caso de uma cooperativa que ele chamava de phalanstérios. Fourier foi também um dos primeiros socialistas a prever que a concorrência entre os capitalistas conduziria inevitavelmente à monopolização da economia. Então ele defendia de que a concorrência entre os capitalistas, cedo ou tarde, alcançaria o monopólio, que é a concentração de mercado. Entre as influências que tendem a restringir os direitos industriais do homem, aqui uma citação dele mesmo, né? Mencionarei a formação de corporações privilegiadas que, ao monopolizarem determinado ramo da indústria, fecham arbitrariamente as portas do trabalho quando bem entendem. Os extremos se tocam. Assim também, quanto mais extensa e anárquica for a concorrência, mais próximo está o monopólio universal, que constitui o extremo oposto. Os monopólios, atuando em conjunto com os grandes proprietários de terra, reduzirão a classe média e a classe trabalhadora a uma condição de vassalagem comercial. Os pequenos empresários serão convertidos em meros agentes a serviço da coalizão mercantil. Assistiremos então ao reaparecimento do feudalismo às avessas, sustentado pelas ligas mercantis à semelhança das ligas baronais da Idade Média. Esta é uma citação dele, então ele chegando a esta conclusão de que quanto maior a concorrência, cedo ou tarde ocorreria, nas palavras dele, um monopólio universal, entre uma união entre os grandes industriais e os grandes proprietários de terra. Em uma economia capitalista, afirmava Fourier, somente 1/3 da população realiza trabalhos realmente úteis para a sociedade. Então, essa daqui é uma outra informação interessante que ele traz nos seus pensamentos. Fourier acreditava que, de fato, apenas 1/3 da população realmente contribuía com trabalhos úteis à sociedade. Os outros 2/3, por força da corrupção e das distorções geradas pelo sistema de mercado, que ele acredita que seja distorcido, são levados a desempenhar funções supérfluas ou a viver como parasitas na opulência. Fourier divide esta parcela inútil da população em 4 categorias. Então é interessante que a parte principal do seu pensamento é esta ideia de que apenas 1/3 de toda a economia capitalista é formada por uma população que de fato contribui para o trabalho, enquanto que 2/3 ele coloca em outras categorias que ele denomina como primeira categoria: trabalho inútil ou destrutivo. E quais são esses trabalhos inúteis ou destrutivos? Exército, ricos ociosos, parasitas, vigaristas, que interessante, prostitutas, magistrados, polícia, advogados, filósofos extravagantes, burocratas, espiões e clero.
Caramba, então essa é a primeira categoria que ele coloca como uma daquelas categorias que são completamente desnecessárias numa economia capitalista, segundo Fourier. Claro, bom, eu não tenho como concordar como é que você vai achar um exército inútil, né, numa economia capitalista, mas tudo bem, do ponto de vista dele a perspectiva é essa. A segunda categoria ele coloca o seguinte: trabalho mal orientado, já que a sociedade o torna repulsivo ao invés de convertê-lo em veículo de personalidade do homem em uma atividade atrativa. Então vamos lá. 1. Paixões desviadas para a ganância e a morbidez ao invés de serem utilizadas para mover a sociedade. B. Produção em escala excessivamente reduzida para que a força de trabalho seja utilizada de forma conveniente. C. Inexistência de cooperação. D. Inexistência de controle sobre a produção. E. Desajuste entre oferta e procura, ambas submetidas ao mecanismo cego do mercado. Bom, de fato ele tem razão nesse mecanismo cego, porque o preço de fato, entre aspas, ele é cego, né? Ele obedece conforme as forças de mercado mesmo, oferta e demanda. E família, unidade educacional econômica absurdamente pequena. Mas a segunda categoria, uma parte da população, na verdade não são 3 categorias, são 4 categorias. Eu disse 3, estou enganado. É apenas 1/3 disso aqui tudo que faz parte daquilo que contribui de fato para o capitalismo. Terceira categoria, o comércio denominado por intermediários são necessários 100 homens para fazer o que a sociedade, com armazéns distribuídos conforme as necessidades da população, faria com apenas 1. 100 homens desperdiçam tempo aguardando por detrás dos balcões por eventuais fregueses. 100 homens redigem inventários e etc., correndo uns aos outros. Esses 100 comerciantes supérfluos não produzem o que comem. Talvez ele esteja tentando encaixar aqui aqueles burocratas, né? No nosso caso hoje seriam os contadores, alguma coisa assim, ou mesmo os atendentes e tudo mais. E por fim, a última categoria que ele coloca como sendo parte da população, se é útil ou não, trabalho assalariado, forma de servidão indireta, o custo dos antagonismos de classe. Dada a posição aos interesses de classe, manter os homens divididos implica custos mais elevados que os ganhos obtidos com a sua cooperação. E aí tem um último texto, deixa eu ver se ainda vale a pena eu continuar, se ele já parou por aqui, porque nós já entendemos que Charles Fourier ele tinha 2 principais pensamentos básicos, de que a ideia de quanto maior a concorrência, cedo ou tarde o monopólio universal chegaria. Segundo ponto que ele coloca é que a sociedade está dividida em 4 categorias, sendo que apenas 1/3 dela de fato produz para o capitalismo, e 2/3 não, são categorias inúteis. Então a primeira categoria, ele coloca diversos trabalhos inúteis e destrutivos. A segunda categoria, ele coloca certos princípios e qualquer um que esteja enquadrado nesses princípios ou nesses elementos faz parte dessa categoria. A terceira categoria é aquela categoria mais burocrata dentro do seu comércio, de atividades que não são fim. E por fim, ele coloca a quarta categoria como de fato a força de trabalho ou trabalho assalariado. Deixa eu ver se eu continuo. Foi ele, então, o texto dele acaba por aqui. No próximo vídeo eu quero trazer alguma ideia de outros pensadores como Auguste Blanc, Louis Blanc, e de como que até este presente momento, ou como que acontecia esta relação entre os socialistas. Lembrando, isso aqui é um socialismo pré-marxismo. Fico por aqui, dá uma olhada no último vídeo, onde eu tratei sobre Henri de Saint-Simon, ou Saint-Simon, e vou deixar aqui no final do vídeo. Valeu! Se caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição deste vídeo, História do Pensamento Econômico do Rand.